Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar como é que é o meu método de trabalho para escrever textos, outros livros. Por isso, espero que gostem, subscrevam o canal, deixem like aqui no vídeo, tem todas as minhas redes sociais aí em baixo. Tenho diferentes maneiras, diferentes métodos para escrever. Isso vai depender daquilo que eu esteja a desenvolver no momento. Muitas vezes os textos são de tema livre, por isso em qualquer tipo de orientação apenas pego numa caneta, num papel e escrevo, tentando expressar aquilo que eu sinto, ou seja, os meus sentimentos, tentando colocar tudo de uma forma expressiva. Durante a minha caminhada na escrita tenho vários textos que eu escrevi e muitos deles foram textos de opinião que eu escrevi na escola. É basicamente um texto onde a gente tem um tema. O que eu fazia era escrever tópicos numa folha à parte e depois escrevia tudo consoante a estrutura do texto, neste caso de texto de opinião, escrevia todos os tópicos que eu tinha desenvolvido nessa folha de rascunho. E era mais ou menos esse tipo de organização que eu tinha nesse texto de opinião. Consoante um tema que eu decidi escrever, simplesmente pego numa folha, numa caneta ou num lápis e escrevia tudo numa determinada folha. Podia passar várias vezes do rascunho para uma folha à parte, escrevia várias vezes para conseguir ter um contexto. Depois existe outro tipo de texto que eu já escrevi, que foi em relação de livros, guiões e tudo o que tem a ver com projetos um bocadinho mais grandes. Enquanto o texto livre eu escrevi tudo numa página, aqui nos livros e tanto em guiões escrevia muitas páginas. Eu tenho, por exemplo, um guião já feito, tem pelo menos umas 22 páginas. Basicamente o método dos guiões e dos livros é basicamente o mesmo. Eu basicamente tinha uma ideia, transcrevia todas as ideias, podia ser mais do que uma, todas no mesmo papel. E depois decidi que, como eu tenho o computador, decidi escrever tudo num bloco de notas e passar todos os tópicos para esse bloco de notas. E assim eu conseguia pelo menos ter um caderno à minha frente e ter o bloco de notas no computador. Conseguia ter pelo menos duas formas de trabalho, que é o papel, que é o caderno, e o computador, e conseguia escrever com os tópicos à minha frente. E era um método de trabalho que eu utilizo muito ultimamente, que é o de pegar num bloco de notas, fisicamente como no computador, escrevia tudo lá, tudo tinha a ver com um determinado texto, neste caso seria, nesse guião, seria tudo numa só página, ou seja, todas as ideias que eu tive nesse guião, teria todas num bloco de notas, e apenas à medida que ia escrevendo, ia vendo os tópicos para ver se estava tudo incluído nessa obra, ou seja, todas as ideias que eu tinha para esse guião estavam todas nesse texto e todas interligadas, principalmente pontas soltas, que não tivesse pontas soltas. Tópicos ligados uns com os outros, não esquecendo de nenhum daqueles que a gente quer incluir. Nos livros é basicamente o mesmo método, ou seja, escrevia todas as ideias, todos os tópicos num bloco de notas no computador, depois pegava no caderno e começava a escrever do prólogo, e depois por cada capítulo eu tinha pelo menos tentar desenvolver todas as ideias, todos os tópicos que tinha nesse bloco de notas, tentar colocar, escrever basicamente os pormenores, aqueles pormenores talvez quando a gente lê um livro não damos muita atenção, mas para quem escreve esses pequenos pormenores fazem toda a diferença para que o leitor consiga captar e ter essa história toda interligada e conseguimos ter diferentes visões, ou seja, eu tenho uma visão e tento transcrever para quem escreve. É importante a gente ter tópicos, os tópicos todos juntos, e depois quando estivermos a começar a escrever, termos esses tópicos à mão, nem que seja no computador,
conseguir ser mais fácil de produzir conteúdos mais desenvolvidos, mais que nos facilite, ou seja, ter um método de trabalho que nos facilite até para conseguir chegar ao produto final. Outro tópico que eu também faço é sempre que eu quero escrever sobre um determinado assunto, e não sei muito sobre esse assunto, eu vou pesquisar. Ponto que é muito importante para quem escreve, que é nós temos que pesquisar sobre um determinado assunto que a gente quer falar, porque não vamos falar daquilo que não sabemos. Eu fui várias vezes pesquisar sobre pequenos pormenores para colocar nos livros, para colocar nos meus textos, ou pelo menos, se vocês ouviram falar sobre um determinado tema, vão pesquisar sobre esse tema se querem o escrever. Se querem escrever sobre esse tema, pesquisem. É muito importante vocês, nesses tópicos, reúnem para dessas ideias. É bom que vocês também tenham um tópico de pesquisa, ou seja, pesquisar sobre aquilo que querem falar para ser mais fácil de escrever, para além de ter acesso à leitura, porque também um dos pontos muito importantes é a gente ler muito, um vocabulário muito maior para conseguir mais facilidade em transcrever para o papel. E por isso eu vou-vos mostrar agora das ideias que eu tive e algumas da forma como eu passo desta parte teórica que eu vos falei, vou-vos mostrar na prática a tentar desenvolver. Isto pode não ser um trabalho talvez para partilhar, mas pelo menos estou-vos aqui a mostrar basicamente a minha tentativa de basicamente escrever um livro, ou pelo menos ter, que pode informar também um livro. Por isso vou-vos mostrar tudo isto que vos falei na prática. Bem, em relação aos textos, eu simplesmente pego, por exemplo, numa folha assim pequenina ou uma folha A5 e escrevo aquilo que eu quero. Eu começo pelo menos pela primeira linha, depois é que vou escolher, depois de estar o texto já completo, escolher o título que se adequa melhor a esse texto. E não só nestes papéis que eu tenho, para facilitar o método de transporte desses textos, para não ser folhas soltas, então peguei nesta agenda que me foi dada, que era de 2018, e decidi colocar aqui, como podem ver aqui, todos os títulos do texto. Depois aqui à frente, cada dia é um texto, ou seja, o dia que está aqui é onde está o texto aqui à frente, ou seja, eu utilizei a agenda de um modo diferente. A parte onde está apenas o calendário, colocar os títulos para depois, quando eu quiser procurar um determinado texto, ser aí onde eu vou e consigo ter mais facilidade em procurar o texto que eu preciso naquela altura. Quando eu quiser um texto, simplesmente vou ao dia e tenho o texto completo, leio, pesquiso, faço o que pretender com o texto e assim, com os textos aqui nesta agenda, eu acabo por ter mais facilidade de transportar os textos num só, sem ser só pelas folhas soltas. Acho que é pelo menos uma forma fácil de transportar os textos. Para além disso, estes textos que vos falei agora, que vos mostrei, estão todos no meu blog, que é também uma forma de ser mais fácil de transportar, porque está no digital, posso ver tudo pelo telemóvel. Agora, mais na ideia dos livros, passando mais para os livros. Isto que eu vou-vos mostrar é apenas uma tentativa de ver se a minha capacidade se vai para além de escrever textos. Então peguei num simples caderno, por exemplo como este, e comecei a escrever aqui um livro, tentei escrever aqui uma história com mais facilidade. Para isso eu simplesmente coloquei todas as minhas ideias num bloco de notas, e é nesse bloco de notas que eu vou ter acesso a todas as ideias, a todos os
tópicos, depois simplesmente tento produzir, tento colocar o prólogo e aí tive uma ideia, coloquei. Depois comecei a história, digamos, desde o início, tentei criar a história e assim colocar as ideias todas num único sítio, que é numa história, e com forma mais fácil, 2 diferentes tipos de material perto, e depois tudo o que tiver neste caderno será passado para o Word, para o computador, mas aí já vai ser um trabalho, assim, digamos, mais fácil, porque eu já tenho a história toda escrita, todos os tópicos interligados. É claro que será bom ter principalmente pessoas de fora para lerem o texto, darem a opinião, para ver se está tudo correto, se tu escreveste as palavras bem, se não há nenhum erro de ortografia. Acho que é também um ponto importante. Outras ideias que eu tive para um livro estão todas desenvolvidas para ter basicamente todos os tópicos também num bloco de notas, mas tudo começou basicamente em folhas, ou seja, comecei neste caderno, comecei a escrever uma história e eu decidi assim mais contínua, uma história mais contínua, ou seja, sem capítulos, então decidi tirar as folhas e dividi-las por capítulos que eu simplesmente escrevi assim de uma forma contínua, sem dividir por capítulos, apenas tirei, tudo está nestas folhas de uma forma melhorada, dividida por capítulos, que à medida que vou desenvolvendo consigo ter uma maior, descrever talvez essa história de uma forma muito mais facilitada. Agora, a última história que vou-vos mostrar é uma história que não está muito desenvolvida, mas já tem uma pequena percentagem na pesquisa, que só tem pesquisa, não tem mais grandes coisas, que é uma história que, como vocês podem ver, tem aqui os reis de Portugal, que vai ter tanto parte de ficção, pouca porcentagem do livro vai ter partes fictícias, ou seja, é uma história onde eu tenho sobre um determinado tempo da monarquia portuguesa, por isso tive que ir a um livro, tive que ir buscar neste livro todos os factos sobre a história de um dos reis, da época que eu gostava de retratar no livro. Saber a biografia desse rei, tudo o que se passou, ou seja, como o povo vivia, como tudo que rondou a época do rei, eu pelo menos quero abordar. É claro que aqui fala sobre a monarquia toda, ou seja, toda a história que a gente já conhece da história da monarquia portuguesa. Vou pesquisar para conseguir ter talvez uma história muito mais realista à base de ficção, que é o que maioritariamente vai ocupar o livro. A única coisa que vai ter é mesmo esses factos, tipo os anos, as pessoas viviam naquela época. Isso vai ser tudo retirado deste livro, pelo menos ter uma base para escrever uma história que eu sei que vai ter também muito à base de ficção. Bem, e assim acabei de vos mostrar todo o meu método que eu utilizo para poder escrever diferentes textos, ou seja, todos os textos que eu escrevo acabei de vos mostrar. Por isso eu espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, deixem like, tem as minhas redes sociais aí em baixo. Por isso, até à próxima.